Olá, turma! Sejam todos bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Hoje vamos falar sobre o aposto. Às vezes, precisamos usar alguns termos ou expressões para explicar ou especificar uma palavra que foi usada anteriormente numa oração ou no período. E geralmente esse termo que é incumbido dessa função, ele é conhecido como aposto, certo? Então vamos verificar aqui o exemplo, o conceito de aposto. Então o aposto, ele é o termo que explica, enumera, especifica ou resume a palavra a qual se refere. Ele pode vir separado por vírgula, travessão ou dois pontos. E existem também alguns casos em que a pontuação não é usada, certo? Então, o aposto, como eu já disse, é aquele termo que ele vai explicar, especificar, enumerar um termo antecedente. Ele pode vir acompanhado de sinais de pontuação ou não, certo? Exemplo: o príncipe próspero refugiou-se em um palácio, um edifício vasto e magnífico, criação do gosto excêntrico com alguns amigos e familiares. Observe que a palavra palácio, ela foi explicada, tá certo? Por o termo que vem depois, e esse termo ele está entre vírgula. Então, um edifício vasto e magnífico é uma explicação, tá, do palácio, uma especificação, tá certo? Desta palavra. Então eu digo que este aposto que está em destaque, ele é um aposto explicativo, tá certo? Ele explica a palavra palácio, ou seja, como este palácio era. Outro exemplo, no filme, além de Batman, outros dois personagens, o mordomo Alfred e o tenente, se posicionam contra um novo vilão. Observem que agora eu tenho um aposto enumerativo. Por quê? Porque foram enumerados outros personagens do filme, tá certo? Além do Batman, que foram o mordomo Alfred e o tenente. Então eu digo que este aposto que encontra-se entre vírgula, ele é um aposto enumerativo, porque eu estou enumerando, eu estou citando, tá certo? Então, outro exemplo, o Rio Amazonas serve como roteiro turístico para as férias. Observem que agora eu tenho um aposto especificativo. Por quê? Porque eu estou especificando qual é este rio. Não é qualquer rio, é o Rio Amazonas. E observe que esse aposto, ele não está entre sinais de pontuação, tá certo? Mas ele funciona como aposto, e ele é um aposto especificativo. Ele especifica a palavra antecedente rio. Outro exemplo, cadeiras, colchões e utensílios domésticos, tudo foi destruído pela enxurrada. Agora eu tenho um aposto resumitivo, tá certo? Tudo que eu citei anteriormente, como cama, cadeira, colchões e utensílio doméstico, ele foi resumido pelo pronome tudo, tá certo? Então, este termo em destaque, tudo foi destruído pela enxurrada, ele é o termo que está resumindo as palavras anteriores. Então eu digo que isso é um aposto de resumo, certo? É importante ressaltar que o aposto ele pode referir-se a qualquer termo da oração. Olhe o nosso próximo exemplo. As pegadas de carbono, marcas produzidas pelo homem no dia a dia, medem a quantidade de dióxido de carbono na atmosfera. Observem que neste caso o aposto ele se refere ao sujeito, às pegadas de carbono. Então, o aposto neste exemplo ele está relacionado ao sujeito da oração, tá certo? Que é o ser sobre o qual a gente declara alguma coisa.
Já no exemplo abaixo, nós temos a menina comprou todo o material escolar que faltava, livros, cadernos, agenda e mochila. Nesse caso, o aposto, ele refere-se ao objeto direto, tá certo? Que está sendo enumerado, como é o caso dos itens do material escolar, certo? Então, o aposto ele pode se referir a diferentes termos da oração, como no exemplo anterior, como foi o caso de pegadas, que é o sujeito, e também ele pode funcionar como objeto direto da oração, tá? Ele pode se referir, na verdade, ao objeto direto da oração. Eu espero que vocês tenham compreendido o nosso assunto, tá certo? Vale ressaltar também que o núcleo do aposto, ele pode ser expresso por um substantivo ou um pronome. Lembrando que o núcleo de uma palavra é sempre a parte mais importante dela. No caso do aposto, o núcleo dele vai ser sempre um substantivo ou um pronome. Nós vamos ficar por aqui e até a próxima aula.